tarde a todos os presentes de todas as dimensões. Nesta vida chamaram-me Fábio Carvalho. Não tive opção de escolha naquela altura e então aceitei de bom agrado o nome que me deram. Mesmo que os nomes do meio eu não os gosto muito. Percebi depois que o meu segundo nome é aquele que dá o sentido todo da minha vida. O meu segundo nome é Cristiano e eu tive que ir estudar a pormenor o que é que isto significa de ser cristiano para aquilo que é toda a minha vida. Então, vamos lá ver uma coisa. O tema de hoje é supera-te. Eu tive que me superar. Até porque, se eu não te levasse logo naquele ápice do instante do nascimento umas palmadas para me pôr a chorar, aquilo podia ter corrido mal ali, não é? E se eu não quisesse respirar também, eu tive que contribuir com um pouco da minha energia total para conseguir começar a viver. E é importante isto do supera-te. Eu vou tentar, porque não sei se vou conseguir, porque vocês são os que estão aqui e que a minha palavra consiga tocar em todos vocês da forma como consigam interpretá-la. Portanto, garantidamente que eu não vou utilizar termos difíceis. Já percebi. Obrigado. Vou tentar centrar-me aqui agora. Já percebi, porque isto foi um compromisso que eu assumi. Eu gosto de honrar os meus compromissos. Portanto, eu não me vou mexer. E então isto significa que não me vou mexer os pés. As mãos, claro, como bom cristiano que sou, tenho que falar com as mãos, não é? Portanto, isso faz parte. E então isto significa que vamos ter um tema onde, desde a antiga Grécia, passando pela altura do cristianismo, portanto, e passando depois por aquilo que é épocas como o Renascimento, Iluminismo, e chegando aos nossos dias também, vamos passar por tudo isso. Vamos passar numa viagem onde eu consiga explicar da melhor forma que eu sei o supera-te. Então, o supera-te, antes disso, antes dos 600 anos antes de Cristo, o supera-te começou com aquilo que era o homem a tentar interpretar o sítio onde vivia. E mais, ele era nómada. Ele vivia aqui agora porque era aqui que havia comida, mas depois deslocava-se para lá porque era ali que havia a comida. E então, nessa transição, o homem começou por estudar os fenómenos da natureza. Ainda não tinha, naquela altura, inteligência de consciência desperta para se estudar a si próprio. Ainda estava só voltado para fora. E nessa circunstância de voltar-se para fora, tentou perceber qual era a necessidade básica de sobrevivência para se manter vivo. E nessa circunstância, através dos cheiros e através de todos os sentidos, da forma como estavam desenvolvidos naquela altura, ele tentou, a todo o custo, sobreviver. O supera-te é uma sobrevivência. Sempre. Mas de sobrevivência a que custo? Isso vamos ver com calma, pelo caminho. O custo. Mas o custo, desde já digo-vos, tem que nos dar muito prazer. Porque senão é penoso demais. Eu sou espírita, sim, mas fui criado em fundamentos cristãos. Portanto, fiz aquilo que foi a catequese, fiz também aquilo que realmente se chama primeira comunhão, crisma, fiz tudo isso. Passei por aí. Até que fiz uma coisa que foi, com algumas perguntas que naquele lugar eu fazia ao pároco da venda do Pinheiro, de repente eu comecei a fazer perguntas indelicadas. Isto é, fora daquilo que os dogmas não respondem. E então foram dizer-me de repente, eu dei comigo em Lisboa a ter um confessor espiritual e um diretor espiritual. E nessa circunstância, felizmente, lá no meio das prateleiras que eu tinha em casa dos meus pais, encontrei um livro que tinha comprado com os meus 17 anos e que me propus a lê-lo, naquela altura com os meus já 23 anos, que foi o Livro dos Espíritos. E no meio daquela leitura fantástica, de conhecimentos do universo, de todas as dimensões, consegui perceber, olha, este caminho
é aquele que eu agora me quero autopropor a fazer. Mas não sabia ainda bem como. Tinha que, uma vez mais, conhecer as regras, e as regras iam dizer-me como é que eu poderia movimentar-me e sentir satisfação plena. Porque custa muito menos o movimento, é muito menos causador de atrito, de forças contrárias àquilo que nós queremos, quando nós sentimos prazer. Aliás, temos aquele provérbio fantástico português que é: quem faz o que gosta não trabalha um único dia, um único segundo, um único instante, um único ápice. Portanto, isto de falarmos da doutrina espírita, temos que perceber, talvez um pouco, para quem ainda não esteja bem familiarizado com o que é a doutrina espírita, temos que falar no século XVIII, XIX e por aí em diante. Em diante porquê? Porque também teve o seu espaço de tempo físico de consolidação e de agregação de pessoas que se empatizavam com estes fundamentos. A doutrina espírita estuda o homem na sua diversidade transversal, naquilo que é a dimensão da consciência. E a dimensão da consciência é para além do corpo, é extracorpórea. Consegue nos anos 60, 1960, ter uma expressividade científica à luz dos nossos dias, através do quarto ramo da psicologia transpessoal, em que estuda o indivíduo da sua forma biopsicofísico-espiritual. Aí começaram então esses cientistas da altura a estudar aquilo que Allan Kardec divulgou nas suas obras, de uma forma já mais a miúdo, com propriedade científica, para que, apesar de desde sempre toda esta ciência ter sido desenvolvida por e no meio de pessoas da índole científica, muitos deles, na hora de deixarem o seu testemunho, conseguiram negar 3 vezes o galo cantar. Não sei se me faço entender. Isto significa que estavam cooperantes e até gostavam de dizer, entre paredes que não se ouvissem para fora das paredes: eu sou espírita, mas, tal e qual como Pedro, negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E isso significa que a doutrina espírita também em si é uma prova de superação para aqueles que respondem por ela com propriedade. O que é isto da propriedade? É o intelecto. É a verdade. Mas não é só a verdade por si só, de forma barata. É a honestidade. Significa que é uma verdade com transparência. Não há nada a esconder, não há nada a omitir. São 2 coisas completamente distintas. Esconder e omitir. E também mentir. Então aquele homem que veio à Terra divulgar o caminho, a verdade e a vida, teve um plano de missão, de superação para ele mesmo, muito intenso, para se preparar para vir a uma terra em que começou a ver a evolução do homem, quando o homem começou a perceber porque é que Deus dava ventos fortes, ou porque é que o universo, ou porque é que a natureza, ou porque é que dava chuvas intensas, porque é que levava das cavernas entrava um animal e ceifava a vida daqueles que ele mais gostava, amava. Talvez possa já chamar amor, mesmo que eles não saibam o que fosse aquele sentimento de amor. Esse cérebro desses homens, nossos irmãos, nós mesmos, em processo de evolução constante no sistema de reencarnações sucessivas, estamos a falar do primeiro cérebro, aqui atrás, reptiliano, em que tem 2 emoções: a ira, que é aquilo que nós ficamos irritados, mas também nos dá energia para reagir, não na face do agir, mas do reagir, certo? É importante que nós percebamos isto. Nós temos ainda o cérebro do homem primitivo. As nossas primeiras emoções, quando temos uma adversidade, um desafio, a primeira coisa que atua em nós, de acordo com a linguagem científica, ato, reflexo, inato, portanto, não controlamos a nossa primeira reação, podemos depois adequá-la dentro do organismo, estudando os mecanismos fisiológicos que nós temos.
Temos que perceber como é que vamos canalizar os nossos pensamentos. Daí, saltando agora de repente para a era da Grécia Antiga, conhece-te a ti mesmo. É o que lá está escrito nas paredes. Oráculo de Delfos. Então isto significa que o homem, na sua progressão, na sua dimensão que até então era só da matéria, quando chega aí, de súbito, ainda com o cérebro reptiliano, ainda só falei da ira, mas já vou falar da outra. Eu não garanto que não vou perder nenhum bocadinho. Isso significa que a seguir o homem começa a interagir para perceber o universo. Começa a apreciar o que é o universo na sua dimensão. Há uma paixão por conseguir analisar o que é isto no céu estrelado. Mas também começam a existir os pensamentos críticos de Sócrates, de Aristóteles e muitos outros que a partir daí também de Platão, não é? Numa cronologia que se dá, temos aí depois aquela coisa fantástica daquilo que se chama o pensamento socrático, que ainda nos chega aos dias de hoje. Não interessa lá ir. Interessa cá estar. Por um motivo, porque nós estamos aqui e no agora. Nós não conseguimos viver naquela altura, não havia papel higiênico. Nós não conseguíamos viver naquela altura, porquê? Apesar de lá ter estado, neste momento não conseguimos dar um salto quântico para trás, pensar, olha, estou sem dados móveis. Então, não há. Ou seja, as pedras não tinham displays touch. Não tinham. E hoje, muitas das vezes, nós estamos sem rede e parece que não temos nada. Nós conseguimos ter ainda hoje dentro de nós, no nosso cérebro, um mecanismo mais sofisticado, digo com propriedade, de todo o universo. Isto significa que, por muito que se desenvolva nos mecanismos da ciência, computadores hiper, mega, seja lá o que for, não há nenhum mecanismo à data de hoje que consiga, por exemplo, replicar com a qualidade que o nosso globo ocular tem a visão artificial de um olho humano. Porquê é que isto é importante começarmos assim por baixo, até chegar à palavra supera-te? Porque todos nós, quando eu falasse da palavra supera-te, sem criar uma estrutura de compreensão, poderíamos não chegar àquilo que é à linha da meta final, que é sairmos daqui com a compreensão do supera-te desde as nossas raízes até onde estamos hoje. Significa que naquilo que é a ira e o medo como segunda hormona que trabalha em nós, pode fazer com que nos desprenda uma carrada de adrenalina aqui das suprarrenais pelas pernas abaixo e comecemos a fugir daqui para fora. Mas, se controlarmos as nossas emoções, percebemos que temos conhecimentos para dominar a nossa adversidade. E aí, no ano 0, porque foi antes dele e depois dele, mesmo para aqueles que de alguma forma não tenham afinidade com nenhuma religião ou religiosidade, há uma coisa fantástica. O cronograma da história da humanidade diz AC e DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Mesmo para os céticos, mesmo para os agnósticos, mesmo aqueles que digam que não acreditam em nada, já acreditam em alguma coisa, eles acreditam no nada. Portanto, até eles estão um pouco equivocados. Significa isso que, de alguma forma, no mecanismo da percepção, estão equivocados. O que é isto do mecanismo da percepção? Nós somos feitos, e vou agora começar a entrar pelo supera-te. Nós somos feitos da nossa história. Nós podemos chamar à nossa história paradigmas. O paradigma é a construção de todos os conhecimentos que nós começamos a registar na nossa consciência desta atual vida e das outras passadas, onde o nosso subconsciente e o nosso inconsciente comunica connosco. Aliás, é científico, nas nossas
diversidades de ações do dia-a-dia, cerca só de 10 a 15% das ações que tomamos como decisões estão dentro do parâmetro de dizer que estou consciente. Tudo o resto é inconsciente. Olha, se eu dissesse agora para cada um de nós dizer ao coração, bate aí, bate, olha aos pulmões, olha, respira, olha, faz aí a permuta do oxigênio com os glóbulos vermelhos. Há tanta coisa que se faz dentro do nosso corpo, no nível do nosso subconsciente e inconsciente, que nós somos tão pequeninos, apesar de sermos almas, isto é, espíritos reencarnados num corpo. Esse corpo também foi definido de acordo com a nossa necessidade de progredir. Portanto, quando nós reencarnamos nesta atual vida, já trazemos uma missão. É a missão de superar as nossas provas e as nossas expiações. O supera-te significa que, se eu quiser não andar aqui sempre amargurado das minhas emoções, é um acordo que eu tenho que compreender em que fui eu, com toda a minha serenidade num plano espiritual, não revoltado com nada, cheguei à concordância de vou reencarnar para otimizar o meu espírito. Vou fazer um upgrade. Hoje em dia chama-se upgrade, upload. Portanto, vou fazer com que o meu software espiritual alavanque aquilo que é a minha necessidade de progressão energética ou espiritual. Essa circunstância do viver faz com que, por causa do processo reencarnatório e do apagar das memórias das vidas passadas, quando nós chegamos ao atual corpo, não nos vamos lembrar de nada. Podemos ter flashes, sim. Há memórias, há pessoas que dão sua testemunha. Aliás, neste momento, cerca de 400 casos estão a ser em todo o mundo analisados a miúde sobre pessoas que têm memórias precisas das suas vidas passadas. Claro que tudo isto também é obra de Deus, porque a comunidade científica mais cética, mais agnóstica, tem que ter matéria de fundamento para trabalhar e ainda, não estando tão espiritualmente evoluída, tem que ter ainda uma coisa mais, entre aspas, embrionária para eles. Portanto, nós, de alguma forma, temos que estar a associar a nossa vida àquilo que é o nosso antes, o agora e até o depois, mas eles ainda só estão no agora. Eles, como não veem o passado da forma como nós vemos, temos que ter aquilo que se chama tolerância para com estes nossos irmãos, que são muito bons na ciência, mas que, de alguma forma, ainda estão a superar-se naquilo que é a sua evolução espiritual. E para isso, de repente, aquilo que foi a adoração ao cosmos dentro do tempo da antiga Grécia de 600, 500, 400 anos antes de Cristo, passa um homem a vir cá à Terra, apesar de já termos tido outros a falar disto, não esquecendo dos nossos irmãos que vêm do lado do Oriente, que de repente também temos lá, com história milenar, escrita através dos primeiros livros da história da humanidade, os Vedas, está lá escrito o amor. Os princípios cristãos estão lá chapados numa outra linguagem para que o povo cristão pudesse também refletir que, de alguma forma, não somos os únicos. Não somos, assim como se chama, a última bolacha do pacote, e também não somos a cereja do topo do bolo. Porque senão o orgulho e a soberba ia subir tanto, pensávamos que somos muito especiais no meio disto tudo. Aliás, nós somos a última espécie a entrar neste avião que anda à volta do Sol. Somos tão grandes, ou tão pequenos, que, em termos de rotação mental e rotação de vidas e rotação do universo, tudo obedece a um número científico. Fibonacci, italiano, descobriu esse número e que tudo se gera à custa desse número. Todo o tipo de vida. E como tal, é importante perceber isto de uma forma muito clara. Nós somos produto do universo e somos o universo em nós. Quando algumas pessoas dizem natureza, é preciso não esquecer que nós somos a natureza, porque, em termos de todo o tipo de fauna e flora, naquilo que é a cadeia cromossomática, os tais 23 pares de cromossomas, nós temos 11, e há alguns casos 13, 11 e 13,
pares de cromossomas comuns com todas as outras espécies. Isto significa, para nos colocar mesmo de uma forma mais humilde nestas nossas vidas, 11 pares da formiga que passa ali, 11 pares da mosca que matamos porque nos chateia, 11 pares da melga que nos aborrece durante a noite, 11 pares da minhoca que até ajuda os nossos corpos a serem todos comidinhos quando este veículo de movimentação deixa de fazer sentido, 11 pares daquele rato que nós metemos com remédio para ele comer e ficar. Aliás, somos amigos desse rato, da mosca e da melga. Não se equivoquem. Não fundamentando a nossa decisão como os budistas, porque os budistas não fazem esta atitude de extermínio de uma espécie inferior, não o fazem, nós fazemos, mas com propriedade. Nós somos mais avançados, os espíritas. Reparem bem, nós estamos a apressar a evolução espiritual deles. Eles desencarnam e reencarnam depois, mais à frente, uma coisa melhor, não é? Portanto, vamos pensar nisto pela positiva. O pensamento positivo temos que mantê-lo, não é? E temos que manter a alegria. Aliás, quando Jesus passeava naquele tempo por aquelas ruas da Judeia, uma coisa que ele conseguia fazer-nos sempre era sentir-nos alegres. A forma como ele doutrinava aqueles que o acompanhavam era através da paz, através da obediência, através da correção, mas feito com amor. O amor dói. E também vos posso dizer, quando caminhamos num propósito de vida, quando não queremos aprender a nossa lição através do amor, vamos aprendê-la através da dor. E como tal, naquele tempo, ele disse para nós nos transformarmos como criancinhas. Ele sabia que o processo de aprendizagem é contínuo. E como é contínuo, nunca ninguém sabe tudo. Todos juntos, com humildade, saberemos que não saberemos tudo. E todos juntos sabemos também que podemos ir mais além do que sozinhos e isolados. O supera-te também é preciso ter essa parte, a humildade de percebermos que sozinhos estamos muito mais limitados do que em boa companhia. Atenção, estou a sublinhar com marcador amarelo, em boa companhia. E o pensamento atrai as companhias, aquelas que vemos bem e aquelas que sentimos bem. Portanto, e também há quem as veja bem. Portanto, atenção, não é? Vamos não desprestigiar aqueles que, na sua área de sensitividade, conseguem ter todos os mecanismos da mediunidade bem aprimorados. Essa parte é importante porque no supera-te temos que ter vontade. Se imaginarem um triângulo invertido, a base do triângulo, eu vou escrever depois cá em cima. Estão-me a ver a escrever? Sim. Boa. Obrigado. Senão eu começava aqui a ficar aflito. Então, na base do triângulo, cá em baixo, não vai caber porque, olhem, o risco está aqui, eu só tenho este triângulozinho aqui para escrever a palavra toda. E agora reparem como eu vou escrever para vocês. Vontade é a minha primeira palavra. A vontade é um conjunto de intenção mais ação. A intenção é o propósito da minha existência. E isto significa que foi estudado por Viktor Frankl no século XX. Ele nasceu em 1905, terminou a sua missão aqui em 1997. Ele que foi um judeu que viveu no tempo e no espaço da Áustria, que foi preso pelos alemães. Ele faz um estudo de desenvolvimento pessoal naquilo que estava a encontrar como paradigma de crescimento para ele, no estudo daquilo que eram as ações, os efeitos dos algozes e dos... Costumo dizer isto porque são nossos irmãos, não é? Mas aqueles que foram torturados. Isto significa que ele, para tentar ter a sanidade mental dele, que ele depois desenvolve-se em neurologia e em psicologia,
ele determina que toda a ação e todo o propósito da humanidade tem capacidade para suportar a dor, desde que nós não fujamos de descobrir o que é a nossa missão. E para aqueles que de repente não conseguem descobrir qual é a sua própria missão, aqueles que se perdem nas ilusões da vida, do tempo e do espaço, para esses faz-se então a questão a que ele concluiu que é a questão que tem mais percentagem de sucesso de pessoas que realinhem a vida para se superarem. O que é que nesta vida tu e somente tu consegues fazer e que ninguém mais consiga fazer por ti? Quando a pessoa consegue responder a esta questão com honestidade, o que é que tu, nesta vida, e somente tu, consegues fazer e que mais ninguém consegue fazer? Aí vamos ganhar o propósito da existência. Eu existo para isto. E quando eu digo que eu existo para isto, eu assumo aí a minha responsabilidade da minha existência e então eu ganho amor e paixão para atingir aquele propósito que é a causa de eu estar vivo. E isso, ele nas suas fantásticas obras escritas, e muitas que são, ele define no seu termo final, antes de sua desencarnação, que o amor é o derradeiro e o mais alto patamar que todo homem deve propor-se a atingir. E mais, a única situação que o homem está, neste caso, vivo e encarnado, é para superar-se, para poder viver em plenitude nesse amor, nessa vibração energética. Ele dá o nome a isso, a logoterapia, a esta questão, e às respostas que cada um vai tendo que encontrar nas suas existências, nas circunstâncias das vivências e convivências, porque eu posso ter vivências pessoais, individuais, não é? Olha, por exemplo, dói-me tanto, vou dar aqui um exemplo, eu para arrancar os pelos das orelhas, eu não peço à minha mulher, jamais. A pinça já é uma tortura, e depois puxar, não, espera lá, eu faço isto sozinho. Portanto, esta vivência eu quero só para mim, com todo o meu egoísmo, não é? Pelo menos deixa-me eu ter este prazer da dor. Eu já sei que vai doer, mas mesmo assim, reparem a minha coragem. E dizem que as mulheres, maioritariamente aqui presentes, os homens são um bocadinho mais maricas. Mas reparem, a coragem que eu tenho, à frente do espelho, com a pinça, agarro no pelo, e de repente, olha, está aqui, superei. O objetivo era arrancar o pelo e consegui. Agora, aqui a questão é, quantos pelos é que temos para arrancar? Jesus diz, no tratamento das plantas, e quem consegue perceber metáforas, Jesus diz para nós termos a capacidade de cuidar o nosso jardim. E ele diz para não deixarmos criar ervas daninhas em nós mesmos, no nosso jardim. E isso significa que o supera-te é a preservação da nossa consciência, do nosso intelecto, ao fim e ao cabo, do nosso espírito. Então a vontade é um conjunto de intenções que está na base do paradigma, que é a construção desde que nascemos, com aquilo que transitamos de vida após vida, mais aquilo que crescemos nas nossas famílias. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, quem nasceu e que cresceu em instituições, portanto, institucionalizados. Estamos aqui a falar de pessoas que a família é a instituição, são os cuidadores. E depois nós temos ainda a escola, o local, o meio, como conseguimos crescer até dizermos que somos maiores de idade, aos 18. Eu também sempre ambicionei por chegar aos 18. Depois, quando cheguei aos 18, percebi que aquilo não tinha nada diferente dos 17. Portanto, isto é uma ilusão. É um preconceito ilusório. A única coisa que me proporcionou foi eu ter a carta de condução. De resto, lá está, como o meu pai na altura chamava-me e continua a chamar uma pessoa responsável e consciente, eu já mexia nos automóveis dele e nos caminhões dele com 17, com 16 e com 15, sem nunca ter ido para a via pública. Mas eu, quando olhava para a via pública, e depois naquelas trajetórias que eu fazia com o meu pai, eu pensei, bem, há pessoas na via pública encartadas que são um perigo maior para os outros do que eu, que não sou encartado.
E nós vemos isso hoje. Chama-se padrão de consciência. Chama-se o padrão da moral e o padrão da ética. Eticamente, a sociedade diz que eu, para conduzir em via pública, tenho que ter carta de condução. Moralmente, eu posso dizer assim, eu tenho carta de condução, mas eu não me ajeito a conduzir. Mas vou para a via pública porque tenho que ir. E então significa que eu sei conscientemente, estou a colocar em perigo não só a minha vida, mas a vida dos outros, havendo os colegas taxistas e os meios de transporte públicos que também precisam de negócio. Então, por vezes, faz sentido, hipótese, pedir umas aulas de condução extras. Porquê é que eu falo disto? Parece que não tem conexão nenhuma, não é? Olhem, se eu não tenho jeito para conduzir a minha própria vida, eu tenho que ir buscar fundamentos para aprender a conduzi-la. Isto chama-se estudar, analisar o risco que eu posso causar a mim próprio e, através da minha arrogância e falta de humildade, eu posso provocar a outros danos emocionais e até físicos. Pela minha inconstância de consciência viva, porque eu vou convivendo com os outros. Eu vou dando-me, mas os outros também se dão a mim. Eu posso não conseguir saber, por exemplo, filtrar emoções. Eu posso estar a dizer aqui uma maior barbaridade, estar a atingir a dor da pessoa aqui dentro e não estar consciente de perceber isso. Por isso é que hoje em dia, na psicologia transpessoal, fala-se dos 4 níveis de consciência. Inconsciente é aquele que está vivo, como nós, estamos aqui. Inconsciente é, não percebo que estou a ferir-me por vezes até a mim próprio. Estou a causar dor. Hoje em dia, em psiquiatria, podemos falar de automutilação, autoflagelação e por aí em diante. Aliás, suicídio. Portanto, posso estar a fumar, posso estar a beber demais, posso estar a drogar-me, posso estar a dormir menos. Isso é um suicídio. Comprovado cientificamente, portanto, a alteração do padrão do sono tem impacto em doenças oncológicas, tem impacto em doenças até daquilo que é o sistema de imunidade. Portanto, nós estamos a falar de doenças como lúpus, por exemplo. O lúpus desenvolve-se através daquilo que é a alteração do padrão da regulação normal do corpo, glândula pineal. Esta tal que já falavam os hindus, os indianos, e depois os egípcios vieram falar dela também, não é? No templo de Osíris tem lá aquela fantástica obra pintada nas pirâmides. Uma coisa é certa, a vontade tem que ter conhecimentos para podermos ultrapassar aquilo que é o propósito da nossa existência. O supera-te. O supera-te, vocês vão ver que é mais fácil mesmo na dificuldade da perda de um ente querido. Eu já tive quase a perder-me várias vezes. Eu estou vivo, em 5 anos superei 4 cancros, tenho algumas cirurgias, gostei de todas elas, nunca me revoltei contra o cancro e acho que o cancro foi o meu melhor amigo. Conheci-me da melhor forma possível e mais, tendo eu o passado que já tive, perdi um tio de cancro, perdi a minha avó paterna de cancro, eu amava e amo a minha avó Júlia, acompanha-me nas minhas reflexões. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que eu, ao ter um cancro, eu posso falar com propriedade. Na Barosa, na Ação Espírita da Barosa, uma vez, num convívio que houve de fim de semana, eu fiquei, a Dona Isabel assim decidiu, eu fiquei a tomar conta do querido Divaldo Franco. E nessa sexta-feira, que era a abertura, fui eu que acompanhei o Divaldo a uma sala no primeiro andar onde ele podia repousar um pouco e recuperar-se. O que é certo é que estava frio, convém dizer, estava frio. Eu tentei ligar o primeiro aquecedor, veio o disjuntor abaixo, depois fui tentar rearmar, e naquelas particularidades ele fez-me refletir para uma dor e para mais, para uma ansiedade que me atingia todos os dias a mim e que eu não controlava. Portanto, ainda estava no meu primeiro cérebro e ainda não tinha passado para o segundo, para o límbico, onde já me dá algum padrão de emoção. Aqui a questão é que eu disse: Divaldo, ajuda-me por favor. Porquê é que se passa isto comigo? E ele disse-me só assim: meu filho, tu deves falar somente com propriedade daquilo que já vivenciaste. E eu pensei com humildade: faz todo o sentido. Metes dentro do saquinho, levas para casa a tiracolo, chegas a casa, abres o saco, tiras o que aprendeste e vais estudar isso a miúde.
Isto significa que, por exemplo, eu nunca mais utilizei a expressão no meu dia-a-dia, eu faço ideia a dor daquela pessoa. Eu não faço ideia nenhuma. Isso é uma arrogância atroz que nós dizemos da boca para fora sem medir isso. Eu não faço ideia, olha, bombas a cair no Afeganistão, na Myanmar e tudo mais. Eu não faço ideia nenhuma. Eu vejo, através das pequenas fotos ou imagens que passam, eu vejo o que lá se passa num segundo ou dois de filmagem, ou 30 segundos, uns comentários daqui. Eu experienciei isso no meu corpo, experienciei isso no meu espírito. Nesta vida atual, não. Então eu não faço ideia nenhuma. Eu posso é ser empático e ter compaixão com a dor daqueles que lá estão. E aí eu devo me recolher no meu quarto e orar com humildade. Aí eu ganho um caminho da superação para mim, para a compreensão da dor, porque a nossa espiritualidade superior auxilia-nos na compreensão da dor. Torna-nos, por vezes, por dores, conseguimos até que a dor daquela pessoa eu consiga refletir essa dor em mim. Quando nós falamos de mediunidade, de incorporação, sabemos que isto é verdade, é científico. Eu sinto a dor até daquele que já desencarnou puro. E como tal, eu posso ter a dor em mim de alguém? Sim, eu posso. Mas nem todos temos essas faculdades fisiológicas, é do corpo, fisiológicas, para podermos mecanizar isso em nós, através dos mecanismos da mediunidade. O supera-te, a seguir à vontade, intenção mais ação, vem aquilo que nós mais gostamos de ouvir: o amor e a paixão. Porquê? Porque se eu tenho um triângulo assim a abrir, olha, não é a fechar, é a abrir. Eu, a seguir à vontade, tenho aquilo que se chama o amor e a minha paixão. Eu tenho que ganhar paixão por aquilo que faço no meu dia-a-dia. E eu só consigo ter essa paixão saudável se cuidar dela com amor. Se não for para cuidar dela com amor, é um devaneio. Se é um devaneio, vai-me destabilizar. Eu não quero coisas que não me tragam a paz. Então eu quero uma paixão equilibrada com amor. E não quero o contrário, aquilo que seja ao invés do amor. E o amor, olha, o amor são coisas estranhas. Eu, por exemplo, lembro perfeitamente que já tive algumas namoradas, até ter a minha mulher, e confesso, o amor para mim de vez em quando era incompreendido, porque eu à 1h da madrugada, nestes tempos mais recentes, perdoem-me as pessoas com idade mais avançada, eu não disse, porque todos nós temos telemóveis à data de hoje, mas à meia-noite e tal, à 1 da manhã, eu enviar uma mensagem de amor, ela não responde, só responde no dia seguinte, tipo às 8 e tal da manhã. E eu já naquela noite desesperado, então, mas não me respondes porquê? E eu acordava às 3, às 4, perdia a noite toda, a ver se havia uma resposta. Eu pensava, ela já não me ama, ela não quer nada. No dia seguinte, não, eu estava a dormir. A nossa ansiedade é projetada para uma coisa que, por desconhecimento, estamos a pensar que a possibilidade de acontecer uma catástrofe na nossa vida é uma possibilidade de uma coisa que estamos a pensar que não existe. Então nós devemos nos centrar naquilo que existe. Porquê? Porque alivia-nos a dor da ansiedade. O supera-te tem a ver com a capacidade de nós regularmos a ansiedade. Quanto mais tirarmos a ansiedade de nós, não o stress bom, porque o stress bom faz-nos caminhar, não o medo, porque o medo faz-nos analisar. É através da análise do medo que nós progredimos. Um homem sem medo só cometia disparados. Homem com H, que envolve todo o tipo de, logicamente, seres da espécie humana. Ok? Portanto, isso significa que o medo faz para que nós não nos atiremos para a frente sem prudência. O medo é a prudência. E o medo é a prudência da forma mais fácil que Deus nos deu. Porquê? Olha, eu vejo ali um carro estampado, como agora antes de chegar aqui vi, um carro que mergulhou ali ao pé da rotunda, da primeira rotunda à saída de Valado dos Frades. Portanto, um carro de marcha atrás, que veio lá de cima de uma fábrica, eu penso. Ou seja, eu nos meus episódios futuros, antes de sair de carro, apesar de eu nunca ter deixado o carro destravado, isto ficou-me aqui, deixa-me lá ver se eu travei bem o carro, deixa lá ver o que é que eu... Porque eu não quero, o medo faz-me ter mais prudência, não só naquilo que passa pela minha vivência, mas eu olhar para as vivências dos outros, eu vou ter capacidade de ponderar. Ponderar significa medir. Ponderar, o pensamento é ponderável.
O nosso pensamento é feito com descargas elétricas. Fotões. O fóton tem peso específico. Por isso é que nós dizemos assim, não tens peso na consciência. Esta expressão vem daí, então. Se eu estou a ter um pensamento, tem peso, até me mete os braços para baixo, não é? E depois há as pessoas que são as pessoas do mais ou menos. Eu sei que vocês não conhecem nenhuma, tenho 100% de certeza. Que é, passam por ela hoje, sábado, dia 10 de julho, a meio da manhã, e perguntam, então como é que tu estás? Mais ou menos. Não é? Olha aqui. Até faz uma flecha aqui. Se eu tivesse aqui uma corda, dava para esticar e para... É isto. Passam por ela 3 dias, 4 dias, uma semana depois. Então como é que estás? À tarde. Vá lá, para não ser de manhã. À tarde. Mais ou menos. Então como é que está o teu trabalho? Mais ou menos também. Então, são as pessoas mornas. Reparem, no livro do Apocalipse que está escrito, não é? Por João, evangelista, ele escreve lá uma coisa com propriedade, que é aquilo que foi a recitação mediúnica de um texto fantástico que Deus comunica aos homens o seguinte: como eu te conheço, e quem é que tem dúvidas que Deus nos conhece a nós no nosso íntimo? Alguém ainda tem alguma dúvida disso? Bom, muito bom, porque nós podemos mentir a certas pessoas e omitir coisas, mas olha, a providência divina tem lá um livro, que é o livro da mercearia antiga, não é? Portanto, está lá o canhoto. Quando nós desencarnarmos, olha, esqueci-me deste pormenor. Pois está aqui. Olha, mas está aqui o dia e tudo e a hora. Sim. Garanto-vos que nós vamos ter aquele baque que é, tínhamos esquecido desta. Fogo. E então é interessante. O tínhamos esquecido desta é fantástico. Porquê? Porque reparem uma coisa. Deus diz isto aos homens. Porque eu te conheço. E porque tu não és quente nem frio, eu te vomitarei. E o que é isto de vomitar? Vamos para a casa de banho? Não é isso. Desculpa, não é isso. O supera-te é nós vivermos bem com os nossos princípios morais. Muitas das vezes tomamos uma decisão, a decisão é desequilibrada em relação ao nosso princípio moral, e somos nós que nos estamos a regurgitar a nós mesmos. Incomoda-nos tanto, o estômago guincha, começamos assim, começamos assado, compensamos, benurons, faz-te, não há nada. Olha, mudas o chip aqui dentro, normalizas-te de um ápice, de um instante para o outro. Portanto, isto significa que a nossa vida pautada no dia-a-dia, naquilo que é o mecanismo das nossas vivências e convivências, nós temos que caminhar para aquilo que é o amor com paixão. Agora, também é uma coisa fantástica. Jesus avisou-nos, se a mim me fizeram isto, a vocês farão o quê? Igual ou pior. Ele disse isso, não é? E ele disse isso porquê? Porque, olha, do triângulo invertido, tentem mecanizar este triângulo porque isto vai ajudar. Olha, por exemplo, façam o triângulo depois lá em casa e metam numa parede, porque isto dá jeito. Vontade, que é intenção mais ação, a seguir amor e paixão, e a seguir alegria e tristezas. São duas coisas fantásticas na nossa vida. Vamos ter alegrias, garantidamente que sim. Vamos ter tristezas, garantidamente que sim. Então, quando eu tenho uma tristeza, o que é que aconteceu? Tu não sabias que ias ficar triste? Sabia. Então tens que aprender a controlar a emoção. Como é que isso se faz? Olha, nós podemos ler livros interessantes, mas daí os estudos o provam, que nós só conseguimos dominar a emoção quando a emoção passa por nós e nós conseguimos apanhá-la com amor. Mas o amor é o quê? As pessoas mais que me conseguem ajudar melhor, mais antigas, que aqui estão antigas no seu cronograma de vida. Olha, se eu tiver uma pessoa que me maltrate permanentemente, eu não consigo dizer que aquela pessoa me ama. Não consigo. Ela pode ser bom mestre para mim. Atenção. Uma pessoa que é má para mim é um mestre que está ao meu lado. Eu estou a aprender como não devo fazer. Por vezes nós temos esses dilemas dentro da própria família. Por vezes não conseguimos interpretar como a dor é tamanha, não conseguimos perceber que aquilo é uma lição, de acordo com ajustes de vidas passadas, estamos a ter ali uma prova e uma expiação em simultâneo. Não é? E nós espíritas, atenção, temos que dar o testemunho. Não é? Temos que dar o testemunho. Portanto, o testemunho é viver. Não é dizer que agora vou ali àquela prateleira, leio um livro sobre perdão, autoperdão. Fantástico. Olha, isto é fantástico. Não. O perdão é dentro de mim
E eu peço desculpa a esta senhora e ela diz-me assim: eu não desculpo, mas eu já fiz a minha parte. Eu tentei mecanizar-me para ela e dizer: peço-lhe desculpa, eu já reconheci o erro. Agora, há pessoas que têm também o reverso da medalha. A outra pessoa diz desculpa e está mesmo desculpado, e nós cá dentro vivemos com uma dor tamanha que o perdão não se dilui. Isto significa que nós temos que saber trabalhar o desculpa, que é ela tirar a culpa que nós estamos a sentir, mas se nós continuarmos com a culpa em nós, temos que fazer o perdão, o autoperdão, e então o supera-te fica encaixado numa coisa que, enquanto nós não diluirmos esta dor que está de um ato, de um pensamento que tivemos no passado, não vamos conseguir superar a dor que está dentro de nós, mesmo que o outro nos tenha auxiliado a superarmos-nos. E então isso significa que não vamos ter alegrias e vamos ter tristezas, e também existem hoje em dia umas formações interessantes, nível base, nível médio, nível mais avançado, para inteligência emocional. Reparem, o cérebro do homem, o neocórtex, é bastante recente. Isto da glândula pineal, dos raciocínios, daquilo que é a consciência viva, que eu não posso fazer mal aos outros, isto é uma coisa, é quase como se faz, é como se eu não tivesse nascido hoje de manhã, mas agora à tarde estou com 43 anos. O neocórtex no crânio do homem é do Homo sapiens sapiens. Portanto, estamos a falar de 4.700 anos. 4.700 anos. É uma coisinha aqui. É já aqui. Atrás. É como se fosse ontem. Isto significa que percebemos pouco. Por isso, reparem, formações de inteligência emocional, nós ouvimos falar delas, recomendado pela psicologia, pela psicoterapia, dá muito pouco tempo a esta parte. De antes, reparem, olho por olho, dente por dente, lei do talião. O que é que isto significava? Qual é a inteligência emocional? Então, se ele me matou, eu vou matá-lo. Então, qual é a dúvida disso? Isso era a regra, assim. Hoje não. Hoje, através de Jesus, Ele diz-nos: dá a outra face. Isso é o amor incondicional. Ágape. E o amor incondicional significa que eu, com as tristezas que vou sentir, tenho que preparar-me para dar a outra face. Mas atenção, humildade não é subserviência. Isto significa que o perdão não é dizer eu tolero o outro e o outro pode-me fazer o mal todo. Não. O supera-te na relação de convivência é: eu, se vejo que o outro me está a danificar a minha paz interior e a minha harmonia, eu respeito, discordo com aquilo que ele diz e faz, não vou querer que ele esteja no meu círculo de proximidade. Respeito a existência dele, em oração posso pedir auxílio para ele, mas está bom aí. Ok? Está bom. Eu tive um diretor de escola, que foi o meu diretor, o Sr. Louro, saudoso Sr. Louro, que disse uma vez: Fábio, mas mantenha-se sempre a 2 metros da besta. Eu nessa altura não conseguia perceber o que é isto, 2 metros da besta. E ele depois, um dia mais tarde, no gabinete do capelão, ele disse uma vez a miúdo assim: olha, 2 metros da besta é assim, você vê que alguém está... Você consegue perceber pela gesticulação, pela forma como ela fala consigo, depois fala aos outros de si, você sabe que aquela pessoa a qualquer instante puxa-lhe o tapete. E você não sabe quando. Portanto, 2 metros da besta é você dizer que 2 metros é o seu braço e o braço dele esticar para si, mesmo a conversar está bom. Claro, olha que giro. Passe. Reiki. Podemos falar de passe, e para quem tem outros conhecimentos podemos falar de Reiki. Quando nós falamos de interferência energética de proximidade, podemos falar também daquilo que o pensamento alcança, mas a proximidade mais íntima de 2 corpos é quando nós interferimos na esfera um do outro. E nós sabemos, então, o Sr. Louro, sem perceber nada de Reiki nem de passe, já dizia isto de outras palavras, não é? Fantástico, ele percebia já disto de uma forma diferente. Mas a seguir, quando nós compreendemos estas coisas em miúde, da tristeza e da alegria, no tal triângulo fantástico do supera-te, temos a autoridade. O que é que significa isso da autoridade? A autoridade é nós, como sabemos que é para o nosso bem, estamos lá com prazer, com amor e compaixão, estamos a exercer a autoridade em nós, e os outros também estão a exercer essa autoridade neles mesmos, mas sentir dor, sem sentir dor. O supera-te é nós estarmos no nosso desafio sem sentir dor.
Isto é, a dor pode estar a ser proporcionada assim ou não? Sim, mas eu estou a compreendê-la. Eu estou a fluir essa dor em mim, não estou a bloqueá-la, ela passa por mim e eu dou-lhe um melhor caminho. Reparem, Confúcio, fantástico. Toda a água que passa neste rio, eu não consigo banhar-me 2 vezes na mesma água e 2 vezes neste rio, com a mesma água. Isto significa que a água contorna os seus obstáculos e flui. E nós, por vezes, somos nós os teimosos, por falta de conhecimentos, que bloqueamos aquilo que é o nosso próprio bem-estar. Não são os outros. A decisão é nossa. Cabe-nos a nós decidirmos o que queremos para nós. Portanto, por vezes, o nosso preciosismo, aquela nossa coisa de o umbigo, eu não sei se vocês já repararam, há pessoas que por vezes, eu já vi algumas pessoas com um umbigo na testa. Atenção, parece macabro, parece uma coisa, já vi pessoas com um umbigo na testa, já. E mais, já vi outras com um umbigo no chakra coronário. Eu até tive que olhar assim para ver bem, elas eram mais baixas, eu tive que pensar, é o chakra ou é o umbigo que está ali? Tive alguma dificuldade em perceber o que era. Mas isto significa que de alguma forma essas pessoas ainda estão com um grande déficit e que têm que realmente progredir nas suas dificuldades. Se vocês perceberem que os fariseus dos dias de hoje são aqueles que continuamente têm o nariz empinado, e mesmo que nós, com todo o nosso amor, com toda a nossa paixão, eu jamais irei tocar ou cantar como o João, não é? Portanto, reparem, eu alguma vez vou tentar nesta vida fazer aquilo sublime, o cântico, sublime o toque, sublime a sua inspiração, sublime a sua conexão e sublime o que você nos ofereceu a todos. Está bem que não estava sozinho, eu sei, mas nenhum está. Portanto, como tal, essa parte pode tirar da sua cassete. Mas isto não fui eu, não. Humildade. Passou pelas minhas mãos, a obra é minha. Mas a obra de todos nós não é só nossa. É com o nosso guia espiritual sempre ao lado. Portanto, quando nós dizemos, por vezes por sentido de humildade em demasia também, ok, eu sei que tudo o que estou aqui a versatilizar, eu não estou a folhear em nenhum livro, eu sei que o meu guia está comigo e não é só o meu guia, é a equipa. E como tal, eu quando digo sim, se nós somos escolhidos, então nós temos que com propriedade assumir essa responsabilidade de dizer, a obra está a ser mecanizada através de mim. Porque nós temos que assumir essa responsabilidade de isso correr mal. E nós sabemos, nos mecanismos da mediunidade, que já houve aqui, infelizmente, muitas pessoas que apoderaram-se de uma propriedade falsa para deturpar uma coisa que nunca deveria ter sido deturpada. Portanto, aqueles que são os trabalhadores da última hora têm que estar aqui com todo o nosso amor, com todo o nosso empenho, com todo o nosso exemplo, para que o desempenho seja de excelência. E quando nós estamos com a nossa autoridade muito bem equilibrada, o supera-te assume a sua nova forma de palavra, que se chama liderança. O supera-te é sermos líderes de nós mesmos, e porque não somos egoístas em relação aos outros, convidamos os outros a serem também líderes da sua própria existência. Fantasticamente, Jesus diz isto: sede deuses, como o vosso Pai do céu também o é. Jesus disse isso. Tinha que ir agora... Vocês sois seus, mas vós sois deuses. Não. Essa é a parte interessante. Essa é a segunda frase, sentença que ele nos diz. Porquê? Porque no meio daquilo que era os convívios de estudo deles à maneira deles, ainda houve a questionação. Aquele que queria lá pôr o dedo para ver mesmo, mas antes disso, antes de Jesus ter desencarnado, ele também teve as suas dúvidas. E então, mas faz a questão. Porque a primeira frase é de Jesus nos convidar a... Reparem, a liderança, quando é por imposição, nós não conseguimos nunca, e respeitando a lei do livre-arbítrio, se eu imponho algo a alguém, eu já estou a condicionar uma coisa que é uma lei do universo de Deus. Dar poder à pessoa para decidir o seu próprio propósito.
Nós sabemos que temos casos especiais, sim. Pessoas que, irmãos que, espíritos que, naquilo que é a erraticidade, estão muito tempo para fazer o plano de reencarnação, e quando estão lá há muito tempo, a espiritualidade superior assume e diz: é agora. E aí nós sabemos que são aquelas gravidezes até bastante complicadas, porque para as senhoras, não é? E que sabemos que tudo sofre. Mas também, quem recebe esses irmãos no seu ventre, sabe que também há uma prova para superar. Não sabe agora, mas vai saber mais tarde, quando este conhecimento se começar a dissipar em todas as mentalidades, de todos os níveis. Portanto, a superação tem a ver com liderança. Tem agora, fazendo o percurso descendente, liderança significa que nós temos que ser exemplares através da nossa forma de ser e de estar. E os outros olham para nós através do nosso fazer. Isto é, através da nossa ação, que está cá em baixo, que a liderança é refletida. Ok? Eu não posso dizer, de alguma forma, que sou um bom líder para os meus filhos, um bom líder para o meu irmão, um bom líder para a minha mãe, um bom líder para o meu pai, um bom líder, seja para quem for, se eu for permissivo. E isto significa que, segundo também um célebre homem da espiritualidade, ele assume como propriedade esta expressão: a obediência é melhor do que qualquer sacrifício. Reparem esta frase fantástica. A obediência é melhor do que qualquer sacrifício. Se eu tiver em mim os meus conceitos morais muito bem definidos, estruturados, eu vou obedecer porque sei que através deste caminho eu vou encontrar a verdade e vou atingir a vida. E eu, ao fazer isto, vou ter paz porque o meu jugo é leve. E vou ter alegria porque a vida com Jesus é alegre. E isso significa que na nossa dimensão, independentemente onde nós estejamos, com estes princípios, com esta obediência, com esta disciplina, não vamos ter nenhum sacrifício. Porquê? Porque a autoridade, como estamos a obedecer gratuitamente e com gratidão à nossa vivência de experiência, vamos conseguir perceber que vamos ter alegrias e tristezas, e porque vamos ter as alegrias e tristezas interpretadas pela nossa paixão, que é calçada com o nosso amor. E tudo o que está a acontecer, acontece porque temos a nossa vontade a ser pulsada através das nossas intenções com as nossas ações. E como as nossas ações, uma vez mais, é como se fosse o ciclo da água. Estão a ver ela a evaporar agora? Oh. Chega aqui acima à liderança. E depois o que acontece com isto tudo? Para terminar, é o exemplo. E os bons exemplos contagiam-se, sem esforço. E depois, no livro dos Espíritos, aparece lá uma questão que é: coloca-se a questão à espiritualidade superior, entre muitas, naquelas perturbações que tivemos, porque é que sofremos, porque é que não sofremos, porque é que... Essas respostas vêm lá todas. E de repente aparece lá uma que é: o que é preciso ao homem fazer para mudar para um melhor caminho, para um melhor sentido? Porque temos aqui pessoas que podem não estar tão bem com a escrita que lá está. O que é que precisamos de fazer para mudar para um melhor caminho, para nos sentirmos melhores? É muito pesado, é muito difícil fazer isso. E depois a espiritualidade superior atira-nos aquelas coisas que é como se fosse uma folha seca, só com umas palavritas, assim. E depois isto dá para reencarnações sucessivas. Sim, vocês podem mudar. Então, qual é a vossa dúvida? Isto é mediante um esforço quase insignificante. Mediante um esforço quase insignificante. Não é? Por vezes estamos tanto tempo para digerir uma situação e eles dizem que é mediante um esforço quase insignificante. E o supera-te também é percebermos que temos que aplicar toda a nossa energia naquilo que é, agora, captem neste triângulo, a base de tudo por baixo. São 3 perguntas que temos que saber responder a todas elas, todos os dias. O que é suficiente para eu viver? O que é essencial para eu viver? E o que é fundamental para eu viver?
se eu responder a estas 3 questões, conjuntamente com a outra que eu vos disse, que é: qual é a coisa que só eu nesta vida é que posso fazer e que mais ninguém pode fazer? E quando eu começo a interagir dentro de mim com estes conhecimentos, a superação dá-se naturalmente, porque eu interpreto os fenómenos que estão a acontecer na minha vivência com consistência, inclusive consigo compreender e diluir a dor, e através dessa fantástica obra eu torno-me Deus, porque através do meu exemplo eu consigo oferecê-lo aos outros com compaixão, com gratidão e, acima de tudo, em paz e com alegria. Obrigado por este tempo que tiveram comigo, connosco.